Fala galerinha, aí, tudo bem com vocês? Seguinte, bora lá, mais uma análise semanal aí, domingão, 3 horas da tarde, vamos lá. Vou compartilhar o gráfico com vocês, hoje vamos analisar algumas criptos aí e o que eu tô analisando do gráfico, o que eu tô esperando para a semana, tá bom? Então vamos começar com o Bitcoin, fechou? Vou compartilhar a tela com vocês aqui, bora lá. Tava travado aqui, foi. Boa, galera, fechou? Bora lá então, Bitcoin na tela. Seguinte. Quarta-feira eu fiz o vídeo o que poderia acontecer com o preço do Bitcoin, tá bom? Então, quarta-feira, o preço do Bitcoin ele simplesmente fez o que eu estava esperando, que era fazer a liquidação bilateral, ou seja, para cima e para baixo, no mesmo dia ali podendo acontecer. Só que eu não esperava que fosse agora, eu esperava que fosse um pouco mais para frente, mas eu estava já esperando essa liquidação. Então, foi um padrão gráfico que já estava acontecendo, que já estava sendo esperado por mim, tá? Então, para quem aí fica falando que análise gráfica não funciona, galera, funciona e é simplesmente o que rege o mercado é a análise gráfica, tá? Para de operar notícias, notícias não funciona quase nunca, tá bom? Às vezes eu acredito que seja mais coincidência com o gráfico do que notícia. Na verdade, eu acho que o gráfico ele meio que estimula uma notícia para acontecer. Fechou? Então, eu acredito que aconteceu isso, tá? Lembrando que não só eu, como alguns influenciadores grandes, tá? Falaram disso, tá bom? Principalmente o Augusto Backers, tá? Seguinte, eu aprendi com ele, tá? Então é por isso que eu acredito que isso ia acontecer. Então, eu estudei, desde 2020. Eu aprendo tudo dentro do mercado e ele é um cara que é um grande mentor meu. Então, eu aprendi muito com ele, tive muitos ensinamentos com o Augusto, tá bom? E aí, é um padrão que já vem se espelhando há algum tempo, então eu lembrava de algumas aulas dele e agora eu praticamente também consegui acertar junto com ele. Então, estudei com ele por muito tempo e aí dentro dos estudos dele, ele sempre falava dessa liquidação bilateral e era o que eu estava esperando, tá bom? E ele também postou um vídeo aí, esses dias ele postou aí, também estava esperando essa liquidação bilateral. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Na realidade, a minha liquidação eu achava que poderia acontecer um pouquinho mais para frente, mas aconteceu exatamente essa semana, tá? Então, como eu cheguei a falar aqui no vídeo, vocês podem ver que eu esperava assim que o gráfico ele ia subir para depois cair e depois seguir reto. E foi o que aconteceu, só que aconteceu um pouco antes, tá bom? Só que aconteceu no gráfico de 4 horas. Eu achei que poderia acontecer no gráfico diário, tá bom, galera? Então, é o mesmo padrão que está aqui em cima, subiu, desceu e agora pode seguir a alta, ele sobe, desce, liquida todo mundo e volta, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês como que aconteceu, tá? Então, vamos lá, Bitcoin, ele estava dentro de um triângulo, fechou? Quando ele está dentro de um triângulo, perto de topo, muita gente se alavancando, ele tende a ir para um lado, voltar para outro lado e assim por diante, tá bom? Liquidar os dois lados. Então ele estava dentro de um canal, num contexto lateral, tá? Só que dentro de um triângulo também, e aí ele rompe o triângulo, entra uma força compradora muito forte e depois, logo em seguida, as pessoas que se alavancaram aqui, tá? As pessoas que se alavancaram na venda é liquidado e as pessoas que se alavancaram na compra, que foi tanto aqui praticamente colocando seus stops embaixo daqui, foram liquidados logo em seguida. Então, temos um canal lateral, tá? Esse canal lateral, temos esse triângulo, o preço ele sai do triângulo, ele liquida todo mundo que está acima, ele faz o seu topo histórico, volta para dentro do contexto de lateralidade que é dentro desse canal aqui, tá? Entra dentro do triângulo e quando ele entra dentro do triângulo, ele, bum, explode para baixo, rompendo todo mundo para baixo, tá? E aí, no mesmo dia, é praticamente instantâneo, ele bate e volta, tá? Se a gente entrar no gráfico de uma hora, pode ver que também foi em menos de uma hora que tudo isso aconteceu. Então, em menos de uma hora, ele entra dentro do canal, entra dentro do triângulo, rompe todo mundo, liquida todo mundo e volta depois acima do triângulo, tá? E aí ele voltando acima do triângulo, ele praticamente fecha a barra, fazendo um pullback em cima da linha de tendência de alta, de baixa, que era do triângulo. E aí depois ele retorna acima do canal lateral e agora ele está se segurando, tá bom? Acima do canal lateral, tá? Essa resistência, ela já era prevista, como eu falei também dentro do vídeo que eu fiz semana passada, na quarta-feira, a gente pega esse canal lateral aqui que nós estamos dentro, tá?
pega esse canal lateral, a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V, joga para cima e vocês podem ver que ele bate exatamente na resistência da metade do canal que eu tinha falado para vocês que ele poderia se segurar. Eu, Vitor, achava que ele chegaria até os 107 e depois voltaria para liquidar todo mundo. Mas na realidade ele simplesmente chegou na metade do canal e no mesmo dia ali praticamente já veio para baixo liquidando todo mundo. Fechou? Então agora nós seguimos qual o exemplo, qual o padrão gráfico. Estamos, então eu vou mostrar aqui para vocês já entenderem um pouquinho. Nós saímos de um canal que era um canal de um triângulo, que era esse aqui, tá? Saímos desse triângulo, tá? Fizemos esse triângulo aqui no de 4 horas. Agora estamos fazendo um triângulo maior no de 4 horas, fechou? Então tinha um triângulo aqui. Na verdade eu vou deixar, tá? Vou deixar. Triângulo aqui, saímos do triângulo, fizemos o pullback, fomos para cima. Saímos de outro triângulo, fizemos o para cima, fizemos agora o pullback, voltamos para cima. E agora nós estamos em outro triângulo, tá bom? Então estamos aqui em outro triângulo, tá? Esse triângulo aqui é um triângulo simétrico, ou seja, um triângulo que está se formando novamente, tá? Fazendo, se mantendo acima da média não, acima desse canal, tá? Essa resistência aqui, deixa eu limpar aqui rapidinho isso aqui, acima dessa resistência que agora é suporte, tá? Então agora estamos prestes, na minha opinião, nós estamos, se não for nessa barra, tá? Que vai fechar agora às 5 horas. Na próxima barra, muito provavelmente, vamos começar uma iniciativa de alta, tá? Eu acredito que vamos iniciar a alta, então temos aqui, essas barras rompendo acima dessa barra aqui, tá? Se a gente romper acima de 100 mil, 152 dólares, vamos iniciar uma alta, fechou? E aí nós temos esse padrão gráfico, novamente um triângulo, então nós pegamos essa amplitude, jogamos para cima na base aqui do último triângulo e temos o alvo ali que eu falei que eu já estava esperando, que era o alvo do canal, o topo do canal, que é de 106, tá bom? A gente pode jogar até um pouco para cima, então aí temos um alvo um pouco maior de 107 mil. Eu acredito que vai ser esse o padrão gráfico para essa semana, tá bom? Essa semana não, longo desse período aqui, eu acho que vai ser próximo, tá? Se não começar amanhã já essa alta, acredito que já terça-feira vamos iniciar. Mas acredito que hoje mesmo, 9 horas da noite, já vamos entrar com uma barra aqui. Ou, caso ao contrário, rompa para baixo, aí eu acredito que vamos novamente buscar essa resistência aqui, que vai ser agora, na verdade, esse suporte que iniciou aqui. É um suporte bem pequenininho, tá bom? Na verdade, é um suporte que pode se segurar, mas o principal suporte pode ser os 91, tá? Fechou? Mas acho que a maior probabilidade é como está se segurando acima da resistência de 99, acima da suporte de 99, podendo romper essa resistência aqui para cima. Acredito que o primeiro passo vai ser alta, fechou? Então o Bitcoin, acredito que está nesse padrão, fechou? Então rompemos o canal, esse aqui eu vou até deixar para deixar marcado que ele pode ainda voltar no meio desse canal, tá? No meio desse triângulo, que é praticamente o meio do canal que nós estamos, fechou? Então eu acredito que possa acontecer isso. Vamos para o Ethereum. Ethereum, tá? Ethereum está um pouco mais desenhado aqui, mas podemos ver que ele se segurou no suporte dele, numa linha de tendência de baixa longa, rompemos para cima, fizemos o pullback em cima, tocamos lá e agora estamos mantendo aí praticamente uma alta. Rompemos o canal lateral de longo prazo, tá? Longo prazo do Ethereum, que é esse canal aqui de bastante, bem amplitude, e estamos se segurando acima dele. Podemos ver que aqui, no gráfico de 4 horas, estamos se segurando acima dele. Se nós entrarmos no gráfico diário, temos um dia bem uma inside bar, e agora esse dia aqui, que está praticamente vai fechar 9 horas da noite, com um percentual de menos 0,8, que é uma coisa bem irrelevante para o mercado cripto. Então, estamos se segurando. A gente pode ver que essa linha de tendência de baixa, ela era um triângulo bem antigo, tá bom? Então, a gente pega essa linha, traça bem aqui, ela foi rompida, tá? Estamos agora segurando o suporte, que foi o topo de março, exatamente nos 4 mil dólares. E o meu alvo para Ethereum é pegar toda essa amplitude aqui, toda essa amplitude do triângulo, tá? E jogar para cima, tá? Mas aí a gente vai só ajeitar aqui, pegar toda essa amplitude, pegar bem aqui na base, pegar essa amplitude e jogar para cima. A gente pode jogar para cima tanto nessa barra, tanto aqui no último fundo, tanto aqui no início, na verdade, no início do rompimento, tá bom? Mas eu gosto de pegar aqui porque eu acredito que é um alvo um pouco mais fácil de se chegar. Então temos o alvo aí de 11.400
$420, tá? É um alvo muito esperado, praticamente, do Ethereum, que é na faixa aí de 10 mil. 10 mil, lembrando que é número raso, são números psicológicos do mercado, tanto 1, quanto 10, quanto 100, quanto 10 mil, tá bom? E assim por diante, tanto os 100 mil do Bitcoin, que está segurando aí, nós estamos numa mini lateralidade no gráfico diário, tá bom? Gráfico diário aqui, ó, no RSI, podemos ter mais uma alta, por isso eu acredito que o gráfico do Bitcoin, eu já mudei para o Bitcoin aqui, então eu acredito que o gráfico do Bitcoin, ele possa sim fazer uma alta, tá? Então o RSI ele pode sim segurar, mas o semanal eu acredito que nós já estamos chegando num ponto de reversãozinha pequeno, tá bom? Então eu acredito que algumas próximas semanas aí o Bitcoin ele possa sim dar uma quedinha aí, porque o RSI para mim já está muito acima, ele pode fazer umas quedinhas, mas essas quedinhas que a gente vê aqui são quedas que praticamente o Bitcoin ele anda lateral, ele não se move, tá? Então acho que sim que pode ter nos acalmado. Perante isso, dito isso, acredito que, como o Ethereum está forte, dominância do Bitcoin caindo, acredito que se você está posicionado em algumas altcoins, você vai começar a se performar bem melhor do que se você está performado em BTC, tá bom? Então, o dinheiro dentro do BTC, ele pode estar saindo e indo para as altcoins, tanto o Ethereum, como eu falei para vocês, que está, para mim, iniciando aí sua alta, tá bom? Ele está exatamente agora, isso aqui para mim é uma entrada no Ethereum, o Ethereum rompendo os 4K, podendo chegar ao seu topo, que é de 5, e aí vamos até um alvo de 10K. Fechou? Gráfico de Ethereum barra BTC. Para mim, isso aqui é um fundo. Estamos se segurando acima da média. Então, a gente pega o gráfico de diário aqui, ó. Rompemos a média, fazendo um pullback em cima da média para mim, para voltar a iniciar. Por isso que eu estou falando que essa semana pode ser uma semana um pouco mais explosiva, fechou? Algumas outras altcoins que estão se performando muito bem. Então temos aqui, ó, principalmente Link, tá bom? Link buscando o seu topo aqui, tá? Então Link buscando o seu topo de $28, rompendo essa resistência aqui de $28. Acredito que nós possamos chegar, tá bom? Então essa resistência aqui, ó, é um topo anterior, bem um pouquinho mais longe. Link já rompeu o seu topo, que era metade do terceiro canal. A gente pega esse canal aqui, a gente anda ele como ele frequência, tá? Ctrl C, Ctrl V duas vezes, joga para cima. Podemos ver que ele respeita bem essa frequência, então ele faz. Você pode traçar suas resistências e seus suportes nesse canal. Então a gente pega o canal aqui, era uma resistência, segurou exatamente na resistência, rompemos a resistência, virou suporte, tá? Vamos lá, virou suporte, fizemos o pullback acima da média, ó, acima da média, acima da linha, na verdade, de resistência, e agora virou suporte. Agora estamos indo buscar a região de $28, tá? Região de $28 que vai funcionar como resistência, tá? Muito provavelmente a Link pode romper, e se romper, eu acho que acredito que tem pouco suporte, essa resistência aqui de 35 é bem fraquinha, mas ele vai buscar a sua região de 53, fechou? Uniswap é a mesma coisa, a Uniswap rompeu o seu topo de março, tá? Então aí nós podemos traçar agora essa resistência aqui do 18, que é uma resistência um pouquinho mais fraca, tá bom? Uma resistência bem fraca. E aí, rompendo essa resistência, é o caminho praticamente para mim, essa resistência aqui de 27, ela é um pouco mais fraca do que essa resistência de 18, tá? E aí, se rompemos, fizemos pullback, muito provavelmente vamos buscar os 44, mas com uma leve resistência nos $27, tá? Sushi Sushi Swap, fechou? Então, Sushi, nossa, é até difícil, trava-língua. Sushi Swap, fechou? É uma corretora igual, praticamente igual ao Uniswap, tá? Uma corretora descentralizada que estava apagada, tá bom? Então, temos aqui o seu topo de $22, que foi praticamente ali em 21 de março. Ela literalmente passou muito tempo aí caindo, então vamos ver aqui quantos dias foi caindo praticamente. Tivemos aí praticamente mais de 872 dias de queda da SushiSwap, e aí tivemos o nosso topo de março, e agora ela voltou praticamente no seu fundo, alguns tempos atrás, ali em junho, e aí ela fez um fundo, praticamente um fundo bem verdadeiro, que já foi rompido aqui, então tivemos aí esse fundo da SushiSwap, e agora ela entrou numa fortíssima alta. Então a gente pega esse fundo aqui, praticamente essa alta que ela fez em menos de um mês, na verdade menos não, foi 36 dias, ela subiu 338%, tá? Rompemos esse fundo, muito provavelmente ela vai buscar essa região aqui, ó, tá bom? Se a gente pegar essa região, é praticamente um canal, a gente pega esse canal aqui, ó, lembra que eu falei que eu gosto de traçar bastante canal? A gente pega esse canal aqui, ó, topo, fundo,
Ctrl+C, Ctrl+V, joga para cima, vai praticamente se condizer a metade, tá bom? Eu acredito que essa pode ser as resistências. Então, eu acredito que pode ser traçado aqui. A gente pode até, na verdade, fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Pode ser esse canal aqui, tá? Podemos fazer canais menores, tá? Eu acredito que esse foi o primeiro canal. Então, a gente pega Ctrl+C, Ctrl+V. Opa. Jogamos o segundo. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Jogamos para cima. Fechou? Essas são as resistências que eu acredito que possa acontecer na Sushi. Então, temos o primeiro alvo aqui de $3, temos o segundo alvo aqui de 4,4 e é o segundo alvo de 6,35. Depois disso, eu acredito que ela vai estar ali para buscar o seu topo, que é de $22. Lembrando que se ela buscar o seu topo de hoje, temos uma valorização perante aí de quase 8 vezes, 800% no seu valor atual, tá? Lembrando que o market cap dela principal foi de 2 bilhões, se eu não me engano. Agora ela está em torno de 600 e pouco milhões. Então, ela teve um processo de inflação, tá? Então, por isso que ela está assim. Fechou? Vamos em outros ativos aqui que estão se performando bem nesse ciclo agora, que voltou. Vamos lá olhar a Solana, tá bom? A Solana, galera. Então, a Solana, ela fez aqui, ó. Ela fez uma cunha descendente, descendente que rompemos para cima, não tivemos início de alta, que eu acredito que ela possa vir buscar novamente aqui o seu topo de 203, tá? Ela está se segurando, então ela está se segurando, deixa eu traçar aqui um pouquinho mais para frente. Ela está agora se segurando aí no alvo de 235, fechou? Acima desse suporte que é de 2,300 e 2,32, tá? 2,32. E agora ela pode vir buscar esses alvos aqui. Temos essa resistência aqui anterior, que é o topo anterior, que é de 257, mas como ela já foi rompida, eu acredito que o topo agora dela, a principal resistência vai ser de 2,603, tá bom? Desculpa, 260. Então é isso, eu acredito que vai ser isso. De Bitcoin essa semana, com todos. Então, dia 20 milhões, dia 2, então segunda-feira, 353 milhões, 673 milhões, 526 milhões, 766 milhões e sexta foi uma compra de 325 milhões. ETFs também tivemos compra essa semana. Podem ver que os ETFs de Ethereum começaram a ter uma entrada bem maior do que antigamente, do que a gente estava. Por isso que o Ethereum não estava tão performando tão bem e agora ele voltou a ter uma performance um pouco melhor. Então, semanas anteriores aí teve vendas, compras de no máximo 90 milhões e essas semanas agora que veio aí na sexta-feira passada 332 milhões e essa semana aí uma compra bem elaborada de algumas de 400, de 132, tá? O dia mais fraco é de 24 milhões. E aí, por que eu achava que o Bitcoin agora, por que eu acho que o Bitcoin ele pode andar um pouco mais livre, tanto com essa liquidação aqui. A gente entra aqui na liquidação do Redmap, tá? Então, a gente tinha uma liquidação muito grande aqui, ó. Vocês podem ver que era uma região de muito dinheiro envolvido aqui. Aí o preço, ele liquida todo mundo para cima, ele volta aqui, que essa região aqui também, que estava com bastante liquidez, ele volta para baixo, liquida todo mundo, e aí ele deixa o gráfico aqui, ó, limpo. Tá vendo que aqui o gráfico está praticamente limpo? São poucas pessoas que se alavancaram depois disso. E aí agora vai ter uma liquidação bem grande aqui, fechou? Então, uma liquidação bem grande que pode ocorrer nessa região. Na verdade, pode ocorrer não. Ele já ocorreu essa liquidação e aqui são pouca liquidez. Então, eu acredito que o preço ele vai ter mais dificuldade de fazer ultrapassagem nessa região. Então, eu acho que o preço agora ele possa, assim, andar um pouco mais, ele está um pouco mais limpo aqui embaixo, então o preço ele pode, sim, ir para cima, para depois, talvez, voltar nessa região e tentar liquidar todo mundo aqui. Mas eu acredito que vai ser um pouco mais difícil, tá bom? Então, essa região liquidada, falei para vocês que poderia ser liquidada, então ele liquida bilateral, liquida todo mundo aqui, liquida todo mundo para baixo, e aí deixa livre aqui, e aqui as pessoas começam a se alavancar de novo, e aí muito provavelmente vamos ter o preço voltando para cima, tá? Então, voltando aqui no gráfico de 4 horas, o preço saindo desse canal, desse triângulo aqui, tá? O preço saindo desse triângulo, muito provavelmente próximo agora, tá bom? Está prestes para romper o triângulo, está prestes para fazer uma iniciativa de alta ou de baixa, mas eu acredito que muito mais provável para alta. E aí, seguimos aí a alta até meados aí de 110, 111, que eu acredito que pode ser o alvo do Bitcoin depois de uma correção.
Fechou? Então, eu acho que a semana é isso. A semana é um pouco mais corretiva. A corretiva não, essa semana teve uma correção, mas as altcoins teve umas altas bem altas, como eu mostrei para vocês, a SushiSwap aí com 18, a Uni já subindo de novo, a Link já chegando ali próximo à sua resistência, depois se rompida pode chegar ao seu topo anterior, fechou? Então, é uma semana aí que a dominância do BTC continuar caindo e o preço do BTC continuar subindo, quer dizer que as altcoins vão se performar muito bem, tendo altas aí de 20, 15, 30% em um único dia, fechou? E aí você faz 30% hoje, 30% amanhã, não é 60%, é muito mais que isso, tá bom? Porque vai ser 30% do dia anterior. Fechou? Então, muito provavelmente aí agora estamos aí com o caminho livre 110. Fechou? Uma semana ótima para vocês. Uma quarta-feira estamos de volta aí trazendo um vídeo. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aí durante a semana, então segunda, terça e quarta, tá? Mas o dia principal mesmo é sempre de domingo, que eu venho aqui analiso aí principalmente o Bitcoin, o Ethereum, a dominância do Bitcoin e algumas outras criptomoedas que eu acho que podem performar na semana aí, como eu mostrei para vocês. Fechou? Lembrando que ETF de Solana pode sair, já na verdade já pediram para iniciar ETF de Solana e sendo aprovado, entrando dinheiro em Solana, o mundo ali de Solana, tanto de Solana quanto as suas criptos que se envolvem, tanto a Radium como outras que eu acredito que possa assim, ter o potencial de voltar ao seu topo ou ultrapassar o topo, tá bom? Outras criptos que vocês podem estar estudando, então a gente tem a Pendle, tem a Layer Zero, a Near, a Radium, como eu falei para vocês, acredito que essas quatro que eu falei para vocês têm um potencial muito grande. Óbvio que tem muitas outras que tem aqui, mas para vocês não quatro aqui, acredito que possam ser bem estudados. Então, temos a Pendle, a Near, a Layer Zero e talvez a Radium, mas a Radium acredito que possa subir só quando a Solana aí voltar a ter sua alta. Fechou? Então, um abraço para vocês, uma ótima semana e até mais. Falou!